Muito bem, pessoal. Espero que vocês estejam bem. E eu estou aqui gravando a última aula do módulo 1 do curso de Questões Essenciais de Filosofia Política. Cada módulo é uma questão de filosofia política a ser respondida, e nesse módulo 1 responderemos o que é a filosofia e o que é a ciência política. Como já respondemos em relação aos antigos, já na aula 3, vamos responder em relação aos modernos, o que é a filosofia e o que é a ciência política. Eu peço o like, o compartilhamento e a inscrição no canal para quem não foi inscrito nessa reabertura do canal. E eu peço que se inscreva também no curso para que possa assistir às próximas aulas, os próximos módulos, que são outros 6 módulos, outras 6 perguntas fundamentais para quem quiser aí se aprofundar na filosofia política, pelo menos nessa introdução à filosofia política. Pois bem, na aula passada nós vimos sobre o início da modernidade, né, e o principal nome da filosofia política, da ciência política do início da modernidade, que é essa figura aqui, Nicolau Maquiavel. Essa figura que está retratada de modo bastante maquiavélica, né, também com esse olhar de serpente, né? Ele com essa mão no queixo também, né? Um olhar bastante obscuro, por assim dizer. Mas Maquiavel ele foi considerado o primeiro realista político, o primeiro a formular o realismo político. Por quê? Porque ele buscaria, em tese, né, como muitos sustentam, como grande parte dos intelectuais modernos sustenta, ele buscava retratar a realidade da política, a realidade do que é a política a partir da ciência que ele inaugura, né, e não mais como a política deveria ser no sentido de um dever ser cristão, né? Ou seja, os medievais, por exemplo, eles estabeleciam uma ética para cada príncipe, né? Alguns filósofos medievais vão estabelecer uma ética para o príncipe, uma ética cristã que o príncipe ou que o rei deveria seguir, né? E Maquiavel ele vai acabar com isso. Ele vai simplesmente dizer que a ética cristã ela não serve para esses propósitos, né? Não serve para a política. A política é um ramo autônomo em relação a essa questão da ética cristã, né? E nós temos aqui então o porquê de Maquiavel trabalhar com a política. Maquiavel ele foi um secretário de Estado do governo de Florença, né? E Florença era uma cidade-estado da Itália. A Itália era dividida em várias cidades-estado. Era dividida em várias pequenas províncias, em várias pequenas cidades-estado. E Maquiavel ele foi secretário de Estado de Florença e adquiriu experiência em assuntos políticos por meio do seu trabalho. E a grande questão fundamental de Maquiavel era como unificar a Itália numa grande nação. Porque a França, por exemplo, já existia, Portugal já existia, a Espanha já existia, a Inglaterra, né, já existia, mas a Itália, como o exemplo da a Itália e a Alemanha, por exemplo, só vão se unificar no século XIX. Né? Então, a Itália ela não estava unificada num reino ou numa república una. Né? Ela estava dividida em vários estados, em várias cidades-estado. E uma dessas cidades-estado era o reino de Florença, era a República de Florença, né, no qual ele trabalhou. Então, foi com um objetivo patriótico, vamos dizer assim, né, um objetivo, de certa forma, idealista, patriótico, que Maquiavel estabeleceu o seu
a sua ciência política. Então, ele busca um governo forte o suficiente, um governo que tenha mãos de ferro, que seja forte, duro o suficiente para conquistar e para manter o poder dentro de uma Itália unificada. Então, o propósito dele não é tão somente falar como é o ser da política, mas tem um dever ser embutido ali, que é o da unificação italiana e a busca patriótica por um governo com mão de ferro que unificasse, que mantivesse a unidade da Itália, né? Seja por meio de uma monarquia, seja por meio de uma república. Né? Maquiavel ele escreve O Príncipe, mas o Príncipe ele seria voltado para um governo monárquico, mas ele escreve também a, a primeira década de Tito Livio, né? Que será propriamente para um governo republicano, para a hipótese de um governo republicano. Então ele escreve para essas duas hipóteses, né? Ensaio sobre a primeira década de Tito Livio. Então, Maquiavel e a nova ciência da política. Para Maquiavel, a nova ciência política é um meio de investigação das organizações políticas existentes em vista da conquista e da permanência no poder político. Então, aqui, Maquiavel ele tem a busca de um ideal, né? Mas a busca de um ideal que é diferente do ideal antigo, clássico e medieval. No período clássico, a busca era pelo melhor regime político existente no sentido da conquista do bem comum, né? Vamos investigar aqui qual o melhor regime político existente, quais dentre os existentes, nós vamos pesquisar quais são os regimes políticos existentes, né? Então nós vamos fazer uma busca prática, uma busca do ser das coisas, e depois nós vamos para o dever ser, que é o melhor regime político. Qual é o melhor regime político existente? Qual é o que mais se coaduna com o bem comum? Qual é o que mais se coaduna com o bem comum? Aqui Maquiavel ele não visa diretamente o bem comum. Ele busca investigar os regimes políticos existentes, ele faz a categorização do ser das coisas, mas o dever ser dele ele está embutido ali, só que é diferente do período clássico. Né? Ele vai investigar as organizações políticas existentes para, em vista da conquista da permanência no poder político. Então, o objetivo dele vai ser diferente. Vai ser, é claro que ele vai alegar que isso, né, servirá ao bem comum, mas vai ser para conquista e permanência no poder político. É por isso que o governante ele pode agir de maneira não cristã ou de maneira anticristã, até, né, se for para a conquista e a permanência dele no poder político. Se for para esse objetivo, né, que se coaduna com a unificação italiana, né, que seria o grande objetivo de Maquiavel, isso é suficiente e ele poderá realizar as suas condutas como quiser, desde que seja para a conquista e a permanência no poder político. E nós temos uma outra figura da modernidade também de grande importância. Aqui nós não vamos poder falar de todas, mas eu vou falar dos dois principais. O primeiro é Maquiavel e o segundo é esta figura aqui, né, que é Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, o inglês Thomas Hobbes, que viveu na Inglaterra. Ele viveu bastante tempo, morreu com 91 anos de idade. Para a época era muita coisa, né? E Maquiavel foi considerado o primeiro filósofo político da modernidade. Se Maquiavel é o primeiro cientista político moderno, Thomas Hobbes é considerado o primeiro filósofo político moderno. Ele viveu na Inglaterra entre os séculos XVI e XVII, né? Principalmente o século XVII, Thomas Hobbes viveu, e ele vai encontrar uma situação política
bastante peculiar na Inglaterra, que é o das guerras religiosas. A Inglaterra vivia em guerra no século XVII, as guerras religiosas, as guerras contra a Espanha também, nesse período, né, a Guerra dos 30 Anos. Então, foram períodos aí, a revolta dos puritanos, né, a perseguição aos puritanos, a perseguição aos católicos, etc. Ou seja, tudo isso, as guerras religiosas e as guerras externas que a Inglaterra viveu, fizeram com que Thomas Hobbes ficasse apreensivo e buscasse um fundamento na política para resolver essa questão das guerras e do morticínio na Inglaterra. Nós vemos aí a imagem da revolta dos puritanos, né? E por volta de 1640, né? Que era o período em que viveu Thomas Hobbes, e ele vai desenvolver uma política, uma filosofia política cuja finalidade era resolver essa situação, ou seja, garantir a paz pública por meio da unificação do poder nas mãos do soberano, ou seja, na cabeça do Estado, né? Então, basicamente, ele vai buscar uma forma de garantir a paz pública por meio da concentração de poder nas mãos de um único ente, que é o Estado, né? Então ele faz isso, né? Thomas Hobbes ele escreve o Leviatã que é publicado em 1651, enquanto que Maquiavel ele vive no século XVI e publica o Príncipe por volta de 1530, né? Thomas Hobbes ele vai publicar o Leviatã e ele vai dizer que a utilização, ele vai usar a razão, né, para fins de garantir a paz pública e a unificação do poder nas mãos do soberano. Então, a filosofia política moderna, principalmente a partir de Maquiavel e Thomas Hobbes, busca os fundamentos últimos para a conservação e manutenção do poder, visando como fim a paz pública e a tranquilidade pública. Esse que é o objetivo que passa a permear a filosofia política moderna. Então, são os fundamentos últimos que são buscados pela razão para conservar e manter o poder, visando como fim a paz pública e a tranquilidade pública. Já não mais o bem comum, né, como era no sentido clássico moderno, no sentido clássico antigo e medieval, mas a paz e a tranquilidade públicas. Tá? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado das aulas. Espero que se inscrevam para assistir às próximas aulas, que são também do curso de Filosofia Política, e nós vamos apresentar um certificado ao final do curso para quem acompanhar todas as aulas. E espero vocês lá. Então, até mais. Tchau, tchau.